Tá bom? Pegue a sua Bíblia, João 3, por favor. Eu quero falar, João 3:30, eu quero pregar sobre importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Essa é a base da mensagem da quinta-feira. E eu quero falar rápido aqui para a igreja, para nós andarmos na mesma sintonia como igreja também. João 3:30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você pode repetir comigo? É necessário e que eu diminua. Importa que ele cresça. O que importa é que ele cresça. Corrigindo, o que importa é que ele cresça. Queridos, é mais do que notado que a igreja ela se move como um organismo vivo. Quando nós estudamos sobre eclesiologia, e hoje a turma do batismo vai ter essa aula, nós entendemos que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é formada por pessoas que estamos vivendo, próximos, e também o que nós chamamos, dentro desse ponto, da igreja institucionalizada, do prédio, daquilo que vemos. E existe a igreja invisível, que são formadas por pessoas que nós não conhecemos, estão espalhadas no mundo inteiro, mas que são a igreja do Senhor. A igreja universal, não do reino de Deus no sentido de instituição, mas a igreja universal dos lavados e remidos do Cordeiro. Então, todas as vezes que falamos de igreja, trabalhamos esses dois itens, e eu, em particular, sou um dos defensores também da igreja institucionalizada, dessa igreja que se vê, dessa igreja que se move como organização, dessa igreja que precisa falar através de tudo aquilo que é feito, falar daquilo que é a salvação, daquilo que é a nova vida, daquilo que é a transformação. Ontem estávamos ali desenvolvendo, aí o rapaz que estava instalando algumas coisas, falou assim: pastor, esse banheiro aqui está melhor do que banheiro de shopping, que banheiro chique esse banheiro. Aí eu falei: rapaz, você não tem ideia o esforço, a pesquisa para isso. Porém, olha como Deus é tremendo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Essa mudança que Jesus faz em nós é tão poderosa que faz com que nós, nele, modifiquemos aquilo que está à nossa volta, e aquilo que está à nossa volta também precisa falar de excelência, porque a excelência é aquilo que ele fez em nós, e tudo aquilo que nós fazemos com excelência. Aí ele falou: é verdade, pastor. Falei: veja bem, existem pessoas que precisam entrar nesse banheiro e serem impactadas e perceberem que a vida delas também pode ficar como esse banheiro. Ou quem sabe elas podem, inclusive, desenvolverem mudanças nas casas delas, nas empresas delas. O prédio, ele precisa pregar, ele precisa anunciar o Evangelho. Não de forma suntuosa, não digo isso, mas de maneira que inspire pessoas a uma mudança contínua de vida. E no que se refere todos nós, os seres humanos, a igreja invisível, a igreja universal, a que compõe o corpo de Cristo, um dia perguntaram para fugiu o nome agora, o reverendo Augusto Nicodemos, se era possível ser igreja fora da igreja. Ele falou: olha, uma mão vive fora do corpo? Oi? Os dois falaram juntos. Não, o pai também ali, ó. Tinha, que tinha. O tinha é ligação,
É possível? Não, não é possível. Apesar do Heitor ter falado, Tim, e o Brian também, Tim, não é possível. O que vai acontecer? Se a mão for amputada, ela vai conseguir sobreviver fora do corpo? Dizem alguns cientistas que botar no gelo em alguns minutos é possível ainda religar o corpo. Mas depois de algum tempo, é possível religar o corpo? Se aquele membro estiver podre, se for colocado ao corpo, ele vai gangrenar e vai acabar levando infecção para todo o corpo e a pessoa vai acabar morrendo. Então, segundo Augusto Nicodemos, é impossível um corpo, um membro sendo arrancado, conseguir conseguir viver como igreja, nesse quesito ser igreja, corpo universal de Cristo. Então, um dos pontos para ser igreja é estar inserido ao corpo de Cristo. E uma das coisas maravilhosas de estarmos inseridos no corpo de Cristo é estarmos ali cumprindo o nosso papel, o nosso propósito em Jesus Cristo, a começar, digo eu, da igreja local onde estamos inseridos. Então, a partir em que estamos desenvolvendo o nosso chamado, a nossa vocação, abençoando com a bênção que recebemos, Deus vai nos orientando a realizarmos coisas que não vão fazer apenas bem para nós mesmos, mas vão fazer bem para todo o corpo. Veja os dons espirituais. Se olharmos bem, todos os dons espirituais podem ser abençoadores para nós mesmos, mas eles em si têm o propósito de abençoar o corpo, exceto, e aí eu vou botar exceto com uma outra exceção depois, o dom de línguas especificamente, porque é uma edificação própria, aí o segundo exceto do exceto. Segundo exceto do exceto. A não ser que tenha interpretação, que aí aquilo que foi edificação própria também passa a ser edificação do corpo. Mas se olharmos bem, todo movimento, ele em si, por mais que seja edificante para nós mesmos, destacando o dom de línguas, e que eu acredito que é para nós nesse tempo, como já foi pregado aqui em mensagem sobre Atos capítulo 2, é para a igreja, está escrito, é para a igreja. Um dia um abençoado seminarista falou assim, pastor, é mais do que específico que essas línguas aí são línguas humanas. Aí eu falei, mas rapaz, tem um quesito espiritual aqui. Não tem não. Eu falei, então beleza, vamos orar para as igrejas, para Deus dar condições financeiras para as igrejas pagarem os cursos IES, cultura inglesa. Cadê a minha professora de inglês? Qual é aquele curso lá mesmo teu? Cultura inglesa. Todo mundo, mas não é assim. Eu falei, do jeito que você está falando, está querendo racionalizar tudo, A minha Bíblia diz que esse dom veio do céu. Eu continuo acreditando que vem dele. Aí ele falou, não é bem assim. Você acredita no que quiser, eu acredito que é para a igreja hoje. Quando nós entendemos que a nossa vida, o nosso propósito é para a edificação da igreja, e que nós estamos inseridos nesse corpo para crescermos e vivermos de uma forma saudável, entendemos que tudo aquilo que fazemos, então, não é apenas feito, ou não deve ser feito, apenas por um propósito particular, mas que em tudo precisamos de buscar o propósito coletivo. Entendendo, primeiro, que aquilo que Deus nos deu não nos faz proprietários dele, apenas nos constitui mordomos. Deus
me deu o ministério de preparar o caminho, a exemplo de João Batista. Mas você está preparando o caminho para quem? Quando esse chegar, você está disposto a abrir mão daquilo que você está desenvolvendo? Todos nós precisamos entender que aquilo que nós realizamos tem um propósito. João Batista entendia que ele estava ali inserido, ele era pertencente a um propósito, a uma direção, naquilo que o Senhor já havia estabelecido para a vida dele, e ele entendia que aquele ministério que ele estava desenvolvendo estava sobre a responsabilidade dele para ele cuidar, até que aquele que ele estava anunciando chegasse, ou se mostrasse, se revelasse. Uma vez que Jesus se revelou, entendemos o segundo ponto aqui. Aquilo que Deus nos deu para realizar, precisa ser para a glória do nome do Senhor. Então, quando entendemos isso, nós podemos, assim como João Batista, dizer: olha, ele está se levantando aí, mas fique em paz, porque importa que ele cresça e que nós diminuamos. Tudo aquilo que fazemos quanto ao reino, quanto à igreja, quanto ao corpo de Cristo, tem as devidas atenções até que o Cristo seja levantado. Quando Cristo é levantado, tudo aquilo que estamos fazendo se submete apenas ao senhorio de Cristo. Entendemos que o nosso propósito foi até ali, agora é o Cristo que está sendo levantado, ele tem que ser adorado. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que as estrelas só brilham enquanto o sol está posto. É isso mesmo? Eu falei quinta-feira, já esqueci a palavra. O sol se põe. Então as estrelas... Oi? É isso aí. Então as estrelas... Tá certo. Então as estrelas brilham. Quando as estrelas brilham, significa dizer que o sol não está raiando. É possível ver as estrelas quando o sol está raiando? Com aquele... Vocês me ajudaram na quinta-feira. Telescópio. Enorme. Mas é mais fácil? Não, é mais difícil. O ministério de Deus em nós, aquilo que nós fazemos para Ele, sabe? Precisa estabelecer até que o sol esteja brilhando. E quando o sol está brilhando, é importante entender que a glória é dele. E nós vamos diminuindo. Por isso, pessoal, nessa mensagem mais pastoral, me permita aqui trilhar 5 pontos rápidos, a partir dessa concepção do contexto de João Batista e no que se refere à igreja, visível e invisível, o seu propósito, aquilo que precisa ser desenvolvido. Primeiro contexto, nós precisamos entender que quando aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para sermos bons mordomos, e aquilo que Ele nos deu é para a glória dEle, nós precisamos então entendermos que para desenvolvermos isso, para a edificação da igreja, precisamos ter uma cultura de uma espiritualidade saudável. Consagração não é para ser uma boa apresentação, para ser uma boa música, para tocar bem, para pregar bem. A consagração precisa ser para ver se aquilo que vamos realizar
será agradável diante do Senhor, porque aquilo que estamos fazendo é para Ele. Tudo que desenvolvemos, exatamente tudo que desenvolvemos, precisa ser para agradar ao Senhor, a começar das nossas vidas. Antes da oferta vem o ofertante. 2. Precisamos ter a compreensão que aquilo que Deus está fazendo em nós, como resposta, precisamos dar, ou precisamos devolver com responsabilidade. Tudo que desenvolvemos precisa ter responsabilidade. Nada pode ser feito por acaso. Vamos ali batizar alguns ali no Rio Jordão. Vamos ali falar para alguns fariseus raças de víboras. Qual é do dia? Vamos dar um jeitinho. Qualquer coisa tá bom. Não. Precisamos desenvolver aquilo que Deus está realizando em nossas vidas com responsabilidade. Em Romanos diz sobre os dons ministeriais. A Bíblia fala dos dons carismáticos, a Bíblia fala dos dons de governo e a Bíblia fala dos dons administrativos. E dentre os administrativos ele diz assim em Romanos: aquele que administra, administre para com o Senhor. Então olha, quando nós falamos no que se refere ao servir ao Senhor, precisamos dar o nosso melhor. E esse melhor não pode ser o que sobrou. Qual é a pedida do dia? Qualquer coisa está boa. Precisamos nos antecipar para entregarmos o melhor ao Senhor. Então a responsabilidade, ela é importante. 3. Quando entendemos isso, nós compreendemos o que é serviço. Quer eu esteja escalado ou não, eu sempre estarei atento e disponível. Estou escalado. Pronto. Não estou escalado. Pronto. As maiores oportunidades surgem quando nós menos esperamos. 2 exemplos. Um dia, pastor Márcio Valadão, um mentor, que ele não sabe que é meu mentor, mas é um grande mentor. Então, o pastor Márcio Valadão, pregando o dia, disse que ele infartou entrando na Lagoinha. Então, começou a apertar, e ele, agoniado ali, ele entendeu que não era um cansaço, ele precisava ir para o hospital. E aí naquele dia estava um rapaz passando, que era da escola Carisma, chamado Vinícius Zulato. E aí o rapaz passando, uma boa postura na sua casa, melhor, na escola, na igreja também, um rapaz servo de Deus. Aí ele passou do lado dele, ele botou a mão assim e falou: meu filho, chama os obreiros que eu preciso de ajuda. E você vai pregar hoje. Aí Vinícius lá fez: o quê? E na Lagoinha o culto que mais enche é o domingo de manhã, porque era o pastor Márcio que pregava, né? Tinha lá aquele jeitão dele, né? Meus filhinhos. E era o culto mais cheio. E ele falou que viu que ele estava passando a correr os obreiros. E aí quando ele chegou lá, olha como a voz de comando. Aí ele falou: mas quem vai pregar? Aí o pastor Márcio Valadão virou para o obreiro e falou assim: esse rapaz vai pregar. Ele nunca tinha pregado na igreja. Os obreiros obedeceram a voz do pastor.
o Vinícius Zulatos se tornou posteriormente, pastor Vinícius Zulatos, Ministério Cristo Vivo. Hoje é um dos braços do pastor André Valadão em Orlando, e ajuda também aqui no Rio de Janeiro. E ele é aquele que trouxe uma reestruturação da música Pai Nosso. Pai Nosso do céu, santo é o seu nome. E Deus já movimentou uma oportunidade, mas ele pregou, e essa pregação mudou a vida dele completamente. Precisamos estar sempre atentos e disponíveis. E preparados. Isso aí. Não, mas é verdade. Entrar e falar sobre isso. É importante sempre estar com a mensagem ou talento, tudo engatilhado. Por quê? Porque é importante. Eu aprendi a pregar da seguinte forma. Eu estava aqui na frente ou lá atrás, o pastor, que foi o meu grande mentor, ele esperava dar 5 minutos antes da pregação. E a maioria das minhas oportunidades foram assim. Aí ele saía da igreja, dava a volta, se eu estivesse lá fora, ele falava assim, e aí, negão? E aí, paizão, tudo bom? Tudo bom. Você está pronto? Pronto para quê? Para pregar. Aí um dia eu usei falar assim para ele, não estou pronto. Eu sei que eu fiz isso aqui com alguns, não fiquem constrangidos. Eu falei já isso para vocês. Tá? E eu estou insistindo, vamos embora, vamos continuar pregando. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, e aí, está pronto? Eu falei, não estou pronto para pregar. Ele falou, então, por isso que você vai pregar. Mas pastor, não preparei nada, você tem 5 minutos. Todas as vezes ele me chamava para pregar desse jeito. Estava o culto rolando, ele parava assim e falava, tem mensagem? Aí eu aprendi a deixar engatilhado. Eu falava, tem, então a mensagem está contigo. Precisamos ter consciência que na escala ou fora da escala, estamos em serviço. Quem é servo sempre serve. Quem é servo sempre serve. 4. Nós precisamos aprender com João Batista que o nosso coração precisa ser ensinável. A história do coração ensinável, lá da mentoria de São José. Nós precisamos ter um coração ensinável. Foi o pastor Marcão, que vem aqui em Irajá, que você esteve lá com o Carecão também. Marcão, não é isso? Aí ele falou assim, líder ou liderado precisa ter o coração ensinável. Precisamos compreender que nós não sabemos tudo e que pode chegar um momento que é o nosso teto e que vai ser o chão do próximo líder. Aprendi isso com um grande pastor amigo. Repita comigo, quando chegar o meu teto, pode ser que seja o chão do próximo líder. Nós não somos donos de ministérios, nós não somos donos de vocações, nós somos apenas servos. E quando chega o momento, precisamos entender que o nosso teto pode ser o chão do próximo líder a levar aquele lugar, aquele ministério, aquela situação a um patamar ainda maior. Um dia Paul Yong-Cho, que já foi David Yong-Cho, no final ele morreu como David, mas no caminhada ele era Paul, ou Paulo, o pastor, que foi o pastor conhecido por um tempo da maior igreja do mundo. Agora tem a igreja da Nigéria, que está com aproximadamente 2 milhões de membros.
Então, um dia perguntaram para ele, por que você trocou o nome? Ele falou, foi uma forma profética. Ele foi escritor da quarta dimensão, foi pastor da igreja do Evangelho Pleno de Seul. E um dia perguntaram, mas por que Paul para David? Ele, então, quando Deus me chamou para missionário, eu era Paulo, eu rodava o mundo. Mas quando Deus me chamou para ficar fixo na igreja, eu me tornei Davi, aquele que estabelece a adoração. E eu achei interessante aquilo que ele falou. Aí ele falou assim, Deus tem uma estação para todos nós, para cada fase que estamos vivendo. Existem estações que nós somos missionários, mas tem estações que nós nos tornamos pastores locais. Tem estações que nós servimos para os outros, e tem estação que nós precisamos só sentar com um e passar tudo aquilo que Deus está nos dando para aquela outra pessoa. Tem estação que estamos servindo para fora, e tem estação que nós precisamos servir para dentro, ensinando. Tenhamos então todos nós um coração ensinável. Quinto e último, todos nós precisamos ter um senso de pertencimento. Todos nós precisamos ter um senso de pertencimento. E esse pertencimento é ter a compreensão. E tenho dito, e aqui eu termino, qual é a melhor família? É a dos outros? Não, é a sua. Qual o melhor cônjuge? O seu. Qual o melhor pai e a mãe? Os seus. Os melhores avós? Os seus. Qual a melhor escola? A sua. Qual o melhor serviço? Aí eu vou botar em dúvida a você, né? Não sei se é o meu, não sei. Nós precisamos ter a compreensão que precisamos de fato pertencer. Pertencer à nossa família. Pertencer, aí eu digo como igreja, né? Estamos aqui pregando, a igreja local, pertencimento. Ao decorrer da semana estávamos aí e falaram, pastor, alguns falam que a gente é de tal matize cristã, né, movimento, e outros dizem tal. Eu falei, e o que você responde? Ela falou, não sei. Então, você vai responder assim, quando te perguntarem, a igreja de vocês é isso, é assado? Você fala assim, a minha igreja é Jardim Meriti. Aí você pergunta, mas qual é o movimento lá? Lá é Jardim Meriti. O que acontece lá? Lá é Jardim Meriti. Oi? Entendeu. Nós somos A, somos B, somos C. Não, Jardim Meriti. Sabemos para que Deus nos plantou neste lugar. Sabemos qual o propósito. Estamos convencidos de que precisamos ajustar vários ponteiros, mas esse ajustamento de ponteiros não vai parar o trem para ajeitar. O trem está andando, então vai sendo ajustado na caminhada para cumprirmos cabalmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso nós temos o senso de pertencimento. A começar desse senso de pertencimento à igreja local, nós inspiramos que tenham um senso de pertencimento às suas casas, às suas famílias. Hoje é um belíssimo dia, dia das namoradas. Namoradas nada, namorados. Belíssimo dia. É o dia do Senhor, mas também é o dia dos... Eu já tinha esquecido disso. É verdade. É o dia das namoradas. Vá lá e faça uma graça se for possível. Faça desse dia o melhor, meu irmão. Porque é Deus que te deu o cônjuge que está do teu lado.
Pode ser que não seja o melhor, a melhor, mas é o que Deus te deu. Aí você pode estar naquela fase de dizer assim, pastor, eu tenho consciência que não foi Deus que me deu não, foi minha burrada. Vou falar aquele de sempre, você tem 2 olhos, 2 ouvidos, uma mente abençoada, você não conseguiu ver antes? Não, pastor, então, meu irmão, agora vai te matar, vai fazer mal, vai fazer... Não. Vai lá, muda com amor, ame. E o amor pode mudar. Cai dentro. Tenha o senso de pertencimento. Concluo. Quando nós entendemos como João Batista, nós podemos então, a partir dessa compreensão, dizer: importa que ele cresça e que nós diminuamos. O que importa é que ele cresça. Importa que Cristo cresça na sua vida, meu irmão, e que ele apareça cada vez mais. Importa que ele cresça no seu lar, nos seus negócios, na sua educação. O importa que ele cresça. Vou orar. Se você pode ficar sobre os pés, fique.